Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um evento que, né, estamos na segunda realização, é o segundo simpósio Processos Educativos e Identidades Amazônicas, realizado em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas, com o curso de Comunicação Social e Jornalismo, Campus Parintins, da UFAM, e do Núcleo de Pesquisa de Estudos de Linguagens Neo-Amazônicas. Então, neste ano, o evento, gostaria, né, de agradecer a participação de todos. Ainda estamos realizando o evento virtual, em virtude da pandemia, mas esperamos que o próximo seja realizado presencialmente e todos os participantes venham conhecer a cidade de Parintins, no Amazonas. Neste ano, o evento tem como objetivo discutir o tema Educação Linguística e Comunicação e Interfaces na Pesquisa Científica. Teremos, no decorrer da semana, mesas e GTs discutindo temáticas relacionadas à educação no contexto amazônico, à linguística no contexto amazônico e à comunicação no contexto amazônico. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e a parceria da TV UFAM na transmissão deste evento e do curso de Comunicação Social e Jornalismo, a pessoa do professor Marcelo Rodrigues, pela transmissão pela página do evento no Facebook, e o professor Guaraciaba Tupinambá, diretor da TV UFAM. E, claro, gostaríamos de agradecer ao UFAM como um todo, na pessoa do nosso reitor, Ciro Puga, pelos incentivos às pesquisas da nossa universidade. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento. Nesta tarde de hoje, nós vamos ter a mesa com as palestrantes Beatriz Rosa e Ligiane Bonifácio, as quais eu convido que abram o vídeo para que o nosso público possa conhecê-las. Então, professora Beatriz, que já aparece aqui, professora Beatriz Rosa, pesquisadora PhD em Educação, Inovação e Desenvolvimento Internacional pela Universidade de São Paulo e University College London, do Reino Unido. É bolsista pela Universidade de Gießen, da Alemanha, onde realiza um projeto sobre descolonização de tecnologia no sul global e é diretora de educação do Instituto Vero, Brasil. Em 2019, foi eleita jovem embaixadora para os países da América Latina e do Caribe pela Mil Alliance, um programa liderado pela Unesco. Também, né, tem atuado com forças-tarefas no enfrentamento da Covid-19 em colaboração com a Unesco e a Organização Mundial de Saúde. Tem experiência em relações internacionais, infodemiologia e inovação, tendo trabalhado com a ONU, Unesco e OMS. Seja muito bem-vinda, professora, nossa convidada estrangeira, que está em uma conferência também na África, com um fuso horário bem diferente do nosso. Então, muito obrigada por fazer presente. Também temos conosco a professora Ligiane de Santos Bonifácio, que é licenciada em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em língua portuguesa, com ênfase em produção textual, também pela Universidade Federal do Amazonas, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou em universidades como La Salle, Norte, UEA, e atualmente é professora da Universidade Federal do Amazonas, e também é membro da comissão da Abralim, do eixo da sociolinguística para a divulgação da linguística no Brasil. Então, professora Ligiane, seja muito bem-vinda. E nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a fala da professora Beatriz. Então, professora, passo a palavra para a senhora, fique à vontade. E tenhamos todos um ótimo evento. Obrigada, professora Ellen, professora Ligiane. Temos aqui também Sérgio e Marcelo ajudando na parte técnica. Obrigada a todos. Vocês me ouvem bem? Sim? Ok. Ótimo. Quando eu recebi o convite para falar nesta conferência tão importante, eu
tenho matutado desde então, isso faz alguns meses já, sobre o que falar, né, em relação a esse tópico, porque falar sobre educação linguística, territórios originários, ou desenvolvimento, né, prosperidade, são assuntos muito sedutores, mas também amplos e muitas vezes difíceis de ser abordado de uma forma que seja significativa para todos, né? E, e então eu tomei a decisão de eu pensei em apresentar algo, mas eu tomei a decisão de ao invés disso falar sobre este campo de conhecimento e, e, e me imaginar na posição de que se eu estivesse né, assistindo essa conferência, o que eu gostaria de ouvir de diferente, de inovador e etc. Então, esse foi o meu raciocínio para trazer aqui para vocês hoje, né? E um dos desafios envolvendo a educação digital, né, ou a educação linguística, ou a literacias linguísticas, é que muitas vezes instituições, pessoas ou conferências contactam especialistas na tentativa de encontrar receitas para que as coisas funcionem. E o que são as coisas? O uso de dispositivos, a apropriação de dispositivos de uma maneira mais significativa, programas educacionais, existem muitas crises envolvidas com a educação, e o Brasil é um dos países em que isso acontece. Então, quando nós nos tornamos profissionais que pensam a educação, é muito comum que as pessoas venham com pedindo receitas, né? O que fazer? Me diga uma série de passos em que sobre educação digital, por exemplo, em que eu possa tornar isso mais significativo. Eu não tenho essa receita e eu penso que talvez ninguém tenha essa receita. Pois a educação digital, ela não é um kit de ferramentas que você simplesmente compra e aplica, ou recebe e aplica. É um assunto um pouco mais complexo do que isso, né? As próprias palavras envolvidas nesse meio de campo, elas são muitas vezes viciadas de significados, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, a palavra que nós utilizamos, alfabetização, ela tem uma denotação instrumentalista da educação, né? Assim, por mais que ela signifique também o indivíduo adquirindo certa liberdade e exercitando essa liberdade por meio do desenvolvimento de suas habilidades, ela pode denotar também a inclusão em um sistema que muitas vezes não tem como fim a prosperidade individual ou coletiva. Tem apenas o objetivo de cumprir um certo requisito legal, seja ele municipal, estadual ou federal, e aí você tem um ciclo vicioso em que as pessoas não se motivam mais para estudar e não se motivam mais para aprender, e isso causa também que alguns dos educadores envolvidos nesse processo se sentem desmotivados, né, nesse campo. Então, essa é a primeira questão. Mas não é só sobre a palavra de educação, né? Agora eu estou trabalhando na Alemanha, na Universidade de Tübingen, que é ali no sul da Alemanha, perto da Baviera. E dentro desse instituto, é um instituto de ética e tecnologia, e uma coisa que eu tenho observado muito nessa experiência recente é que nós temos termos que funcionam como guarda-chuvas da segurança, né, que nos protegem
nos protegem da crítica, nos protegem de ser antiéticos em relação a certos termos, né? Então, por exemplo, um dos justiça, equidade, igualdade, em um outro nível de interpretação, de pensamento, tecnológica, a alfabetização e etc. Todos esses, prosperidade, empoderamento, todos esses termos, eles são ótimos, né? Eles são termos que realmente nos dispõem em uma trilha que parece ser muito próspera, mas ao mesmo tempo nós utilizamos essas palavras muitas vezes como redes de segurança e nós não voltamos um olhar mais crítico em relação a elas, no sentido de, ok, nós falamos sobre isso, mas e aí? Se faz alguma diferença em falar sobre isso, em escrever artigos científicos, em falar em conferências? Qual que é a diferença que se faz, de fato, em usar esses termos? Parece que é uma concepção malévola sobre a ciência, mas não é isso. A verdade é que se nós não voltamos um olhar crítico para as próprias para os próprios conceitos que nós utilizamos em qualquer idioma seja, se nós não fazemos isso no nosso próprio trabalho, fica ainda mais complexo fazer isso ao trabalho dos outros, né, e ao trabalho de um grupo de conhecimento no geral. Então, um primeiro panorama seria no sentido que a educação e a alfabetização, seja ela linguística, cultural ou mais técnica, ela precisa de uma revisão mais crítica do que ela de fato significa, né? E cabe aí a nós, como profissionais, pensarmos criticamente no que nós estamos significando ao falar sobre isso e qual que é a diferença que nós estamos fazendo em trabalhar nesse campo, né? Porque muitas vezes, e falo até por experiência própria, né? Eu não faço tanta diferença assim. Escrevo aí artigos, dou aula, ok, dar aula é uma baita diferença que você faz na vida das pessoas, mas para por aí, talvez. Então, qual que é a real diferença que você está fazendo utilizando esses termos e pesquisando sobre o assunto? Esse é o primeiro, um primeiro pensamento. E um outro pensamento é sobre o que se entende sobre linguística e também sobre o que se entende sobre inovação e tecnologias e etc. O idioma, como qualquer invenção humana, é composto de muitas tecnologias, né? E na história da mídia, da comunicação, da informação, nós temos aí anos e páginas de história que nos contam o quão inovativo é esse processo. Então, quando se propõe um projeto sobre isso, ou quando se propõe uma ação sobre essa questão da educação linguística, alfabetização linguística ou literacias de mídia e informação, é preciso ainda voltar naquele primeiro ponto, né? O que nós entendemos por isso. E aí entra um outro espectro dessa, ou posso até dizer um outro lado dessa mesma moeda, que é o que nós entendemos sobre isso é diferente do que outros entendem sobre isso. E às vezes isso acontece na mesma cultura, imaginem em culturas diversas, né? É como se eu falo se eu falo a letra A, ela significa uma coisa para mim que não significa para todos vocês que estão assistindo. Substitua A por melhor time de futebol, ou A por minha cor favorita. E isso é uma parcela significativa do raciocínio crítico. Então, o que guia essas reflexões é o raciocínio crítico. Além disso, eu tenho visto muito em projetos e pesquisas, etc., que
pouco espaço se tem e poucos recursos se tem para a investigação do que esses conceitos significam quando em contato com outros grupos, outras culturas ou outros coletivos, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu comecei a dar a aula ainda na faculdade, né? 10 anos atrás, faz muito tempo. Mas lá em Minas Gerais, eu dava aula numa escola rural, para uma escola rural dedicada a pessoas cegas e surdas, né? E nós fazíamos muito com as pessoas surdas oficinas de desenho. E um dos meus exercícios preferidos com essas pessoas era o desenho sobre palavras, né? Porque a língua portuguesa, sendo muito oralizada, é difícil para eles entenderem muitas vezes entenderem um contexto através da oralização, né? Já que eles não têm a referência audível. E quando se passava uma palavra para cada um deles, poderia ser uma coisa muito banal, por exemplo, maçã ou banana, que em geral eram desenhos das frutas, mas as palavras mais complexas, um desenho nunca era o mesmo que outro. Então, aquelas pessoas, elas têm um ponto em comum, que eles fazem parte de um grupo, eles tinham uma comunidade e eles tinham uma perspectiva compartilhada de contexto. Mas até palavras como, por exemplo, tecnologia, um desenho era diferente do outro. E essas palavras e aí teve um dos estudantes que realmente me emocionou e me perguntou: por que você está passando para a gente conceitos que são invisíveis? E aí me bateu, falei assim, realmente, tecnologia é um conceito invisível, idioma e linguística são conceitos invisíveis. Então, como que você passa o conceito, como que você fala sobre isso em uma língua que não tem a parte audível, e sendo que também não tem uma forma para se observar. Então, esses conceitos invisíveis, é importante que os projetos e as pesquisas tenham um espaço, tanto temporal quanto de recursos, para serem investigados. Eu acho que essa é uma das principais falhas hoje. Eu penso muito sobre, poxa, muitas vezes projetos têm profissionais de ponta, têm recursos, têm tempo, e por que eles não fazem a diferença? Por que esses... É como se a conta não fechasse, né? E por que não, mesmo assim, com todos esses elementos, por que ainda assim não se faz a diferença? Então, e aí eu comecei a pensar sobre esse fato de que, no fundo, como se sempre tem que entregar resultados em cima de projetos e pesquisas e etc., muitas vezes essa parte que é muito importante, e eu diria que é a mais importante, de entender o que o outro entende, o que as outras comunidades entendem, é a parte que é mais deixada de lado, né? Porque é mais subjetiva, e por mais que faça muita diferença na hora de você fazer uma análise mais holística do projeto, ou entender o que se passa em um coletivo que não é o seu, porque somos estrangeiros culturais ali, é uma parte que é intangível. Então, para agências de financiamento nem sempre conta, porque o que gera de entregável? Talvez um ponto de inflexão na sua própria compreensão de mundo, mas isso é, ainda assim, intangível, invisível, como se diz. Então, eu caracterizo essas tantas palavras e esses tantos conceitos como a arte do invisível. E a arte do invisível, por ela não ter uma forma e não ter por nós não conseguirmos ver especificamente ou ouvir, né? É algo invisível e inaudível, é algo que quase não existe.
Então, nós devemos reservar recursos ainda mais para investigá-los, né? Então, a minha mensagem é nesse sentido, né? Que para quem está tentando fazer projetos, para quem está tentando fazer pesquisas, considerem que essa parte é a mais importante e a mais negligenciada dentro das grandes iniciativas, né? Muitas agências, muitas organizações têm posso dizer aí, uma fama de fazerem a diferença, mas pensem que essas organizações também são muito boas de marketing. E no fundo, quem faz a diferença é aquele que se importa. Então, se importem com aquilo que vocês trabalham, com aquilo que vocês estudam, e tenham uma conexão para além daquilo que vocês consideram ciência ou profissão, certo? Então, acho que a minha fala vai mais nesse sentido. E posso responder perguntas ou dar exemplos, mas eu acho que hoje mais vale uma reflexão sobre a nossa atuação como profissionais dentro da área da educação do que um exemplo de um projeto, né? Porque, afinal de contas, projetos vêm e vão. Existem projetos que são muito bons, mas eles têm também muitas falhas. E a gente, eu ficaria até curiosa para ver uma conferência que falasse só das falhas dos projetos. E uma das falhas graves é essa, né? De não se dedicar a investigar o invisível e o inaudível. Então, esse é o meu recado de hoje. Espero que tenha sido dentro do que vocês imaginam. E estou aberta para as perguntas e, caso eu não possa responder hoje, respondo depois, remotamente. Obrigada. Obrigada, professora Beatriz, muito pertinente. Justamente o nosso evento é para pensar as pesquisas, né? Refletir sobre o que é pesquisar, e essa sua fala sobre entender, né, o que as comunidades entendem. Né? Nós aqui no Amazônia, que temos uma diversidade imensa, né? Os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e nós, às vezes, como pesquisadores, chegamos lá, né, com um pensamento formado, e muitas vezes não investigamos justamente a compreensão do outro sobre aquele objeto. E aí fez-me lembrar, na minha pesquisa de campo com os Yanomamis, que eu investigava a escrita. E uma das descobertas justamente foi essa relação com a escrita. A escrita, para ele, era muito relacionada à identidade. Então, a adquirir essa técnica era se tornar não indígena. Então, para mim, eu não tinha essa referência, né? Para mim, a escrita era uma técnica que não estava ligada à identidade lá, né? Tive essa informação a partir do momento que eu me desfiz, digamos, das minhas técnicas, de um certo olhar, para conseguir compreender como o outro olha determinado objeto. Então, assim, é muito gratificante trazer isso, porque nós temos, né, que olhar além. Então, gostaria de agradecer, porque é uma contribuição, justamente porque nós estamos no evento para pensar, né, novas pesquisas, o andamento das nossas pesquisas, e falar sobre essa literacia em comunidades é fundamental, porque a gente precisa rever certos conceitos. Então, muito obrigada. Quem quiser fazer perguntas para a professora, pode colocar no nosso chat do YouTube ou da página do Facebook. Como ela tem uma conferência, eu pus horário diferente, talvez ela não fique até o final, mas a gente manda a sua pergunta para ela, tá bom? Mas ela vai se manter conosco o tempo que for possível. Então, professora, obrigada. Agora eu vou passar a fala para a professora Ligiane Bonifácio, para que ela possa fazer também suas considerações sobre a temática. A professora Ligiane, professora da Universidade do Amazonas, né, também nesse debate na nossa mesa de abertura sobre literacias e comunidades tradicionais.
Hoje ela vai falar sobre as redes de interações linguísticas em comunidades tradicionais. Então, tudo ok, professora? Vou fechar aqui para Tudo colocar. ok, vocês me ouvem? Sim, eu vou colocar a apresentação. Um minuto. Então, enquanto a Ellen apresenta aí, eu gostaria de agradecer o convite que a Ellen fez para participar desta conferência de abertura do segundo simpósio de processos educativos e identidades amazônicas, assim como a professora Beatriz falou. Quando você é convidada a participar de uma conferência de abertura que tem como um tema educação, linguagem e comunicação interfaces na pesquisa científica e falar sobre as literacias em comunidades tradicionais, a primeira indagação que me surgiu foi do que é aquilo que eu já pesquisei, né? O que é aquilo que eu já fiz no meu âmbito acadêmico, na minha realidade de pesquisadora, que tem a ver com a proposta do evento, com a proposta da conferência de abertura. E aí eu voltei a uma parte da minha tese que eu fiz uma busca por compreender como é que se dão, como é que se estabelecem, como é que se tecem as redes de interações linguísticas em comunidades tradicionais. E aí eu escolhi a comunidade de Vendaval, que é uma comunidade localizada em São Paulo de Olivença. A comunidade de Vendaval, ela conta com a mitologia ticuna, né, o Igarapé do Évari, que é onde os ticuna foram pescados por Joí, fica circunscrita a essa localidade e é uma das comunidades tradicionais com maior contingente populacional. Então, eu disse, bom, eu vou escolher uma comunidade que tem um contingente populacional bastante numeroso. Então, uma das comunidades escolhidas foi Vendaval. Em contrapartida, na minha pesquisa, eu fui também para a comunidade Bom Jardim do Passé, que é uma comunidade menor, conta apenas com 7 casas de moradores indígenas. Então, eu fiz uma relação entre eles, né? Para o nosso evento, então, eu estou trazendo uma parte dessa pesquisa em que eu verifiquei as redes de interações linguísticas e como essas redes têm a ver com o contato linguístico, como essas redes influenciam os graus de influência de professores ticuna e como influenciam também o estágio aquisitivo deles, do português como segunda língua. E aí, por que eu escolhi trazer essa parte da pesquisa? Porque nenhuma pesquisa está terminada em si mesma, a partir dela, muitas outras podem surgir, e como nós estamos falando na relação que se estabelece entre pesquisa, linguagem e comunicação, há muitas pessoas que ou querem entrar no mestrado ou no doutorado, e a partir daquilo que escutam, vão tendo uma ideia, vão associando aquilo que já pensavam antes com aquilo que ouviram, e aí tem possibilidades de pesquisa que podem ser suscitadas a partir daquilo que assistem, daquilo que ouvem. Então, a ideia é essa, é trazer uma parte de uma pesquisa que pode dar prosseguimento a outras pesquisas, né, que vão se somando, que vão se acrescentando, que vão se complementando ou se refutando, porque
A ideia também é essa, né, que as nossas pesquisas possam se contradizer, não apenas confirmar aquilo que já foi achado, mas em algum momento também contradizer, né? Isso também é pesquisa, isso é ciência. Pode passar, Ellen, por favor. Bom, então, nessa apresentação, o objetivo é mostrar para vocês os resultados de uma pesquisa em que nós buscamos associar o estágio aquisitivo de 23 professores ticuna bilíngues, os graus de influência deles, às redes de interações linguísticas. Para tanto, nós consideramos o contexto indígena em que se inserem as línguas em jogo em comunidades tradicionais da região do Alto Solimões. O que eu estou falando de línguas em jogo, né? Na comunidade de Vendaval, nós temos predominantemente a língua ticuna e a língua portuguesa ali margeando. Já na comunidade de Bom Jardim do Passé, nós temos a língua portuguesa no centro e a língua indígena aparecendo ali, margeando essas relações linguísticas. Pode passar. Então, o objetivo da apresentação é mostrar como é que essas redes de interações linguísticas influenciam nesse estágio aquisitivo do português como segunda língua, ou como influenciam nesse grau de influência do português como segunda língua. Eu sempre gosto de falar, assim, a partir de que corrente teórica você está fazendo a sua análise, né? A partir de que quadro teórico você está se apoiando para fazer a tua pesquisa. Então, esse projeto, ele surge a partir da sociolinguística variacionista, ali entre a segunda onda e a terceira onda da sociolinguística variacionista, em conjunto com a análise de redes sociais de Mirror, 1980, associado aos estudos do contato linguístico. Então, nós partimos do pressuposto de que esses estudos apresentam íntima relação entre si para aquilo que nós buscamos verificar. Então, apenas um elemento não dava conta daquilo que nós estávamos buscando. Então, nós usamos esses estudos que se relacionam. Então, esse quadro teórico se fundamenta nos estudos de Labov, Fishman, Mirror, Eckert, Matras, Appel e Milskin, Montro, dentre outros. Para quê? Para eles nos ajudarem justamente a verificar como essas redes de interações linguísticas dos participantes da nossa pesquisa influenciam no estágio aquisitivo deles do português como segunda língua e nos graus de influência deles. E aí nós partimos da ideia da descrição e medida do bilinguismo. Os 23 professores ticuna participantes do nosso projeto, eles são bilíngues. Então, como verificar essa medida de bilinguismo? A partir de quê? Então, nós partimos em um momento das redes de interações linguísticas, pautando-nos ali no que Fishman diz, né, que a descrição e a medida do bilinguismo de um indivíduo é feita a partir de uma faixa de repertório individual em relação às variedades de língua que existem em comunidades bilíngues de qualquer complexidade. Essas variedades, segundo Fishman, devem refletir e divulgar as normas sociolinguísticas das redes de fala e da comunidade de fala de que o bilinguismo faz parte. Então, nessas comunidades que nós investigamos, que redes linguísticas são tecidas? Essas redes linguísticas contribuem para o bilinguismo? Em que grau de influência? Né? Em que estágio aquisitivo
esses professores se encontram. Então, esse foi o nosso norte. Pode passar, Ela. Então, o corpus da nossa pesquisa foi composto por 23 professores. Nós fizemos entrevistas com 23 professores ticuna. Por meio das entrevistas, os professores ticuna foram questionados a respeito das pessoas com quem eles interagiam em língua ticuna ou em língua portuguesa, e em que situações eles interagiam com essas pessoas. Em que momento eles interagiam em português, em que momento eles interagiam em ticuna, com quem eles interagiam em ticuna e com quem eles interagiam em português. Pode passar. Bom, e aí o que nós fizemos? Né? Nós pegamos esse conjunto de 23 entrevistas e nós fomos estabelecendo as redes. Vocês podem visualizar aí, essas iniciais são os 23 professores ticuna que nós entrevistamos. Em algumas pesquisas, as pessoas fazem as redes individuais. Né? Então, elas vão apresentando os resultados a partir das redes individuais. Então, pegaria os 23 professores e se estabeleceria uma rede para cada um. Mas eu quis demonstrar como essas redes elas estão imbricadas, elas estão relacionadas. E esses professores, inclusive, interagem entre si. E tem muitos pontos da rede que fazem parte de todos os professores. Então, eu quis montar um grafo a partir das redes de interações linguísticas de todos eles. Né? Então, o grafo ficou esse que vocês estão vendo aí. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo o documento todo, né, para vocês visualizarem. Então, aqui, gente, são as redes de interações dos professores ticuna usando a língua ticuna. Em ticuna com pastores, com a mãe, com o pai, com filhos, neto, os parentes mais velhos da família, com as pessoas no mercadinho da comunidade, eles interagem em ticuna, com as pessoas da mesma idade na vizinhança, com os adultos em casa, com o padre. Então, quando com os professores, com o vereador indígena, então, quando nós verificamos as redes que são estabelecidas entre os professores ticuna, participantes do nosso projeto, usando a língua ticuna, nós vamos ver que é uma rede que se dá no âmbito familiar, no âmbito da comunidade indígena e no âmbito religioso. Quando eles citam, por exemplo, pessoas no banco, não são as pessoas que trabalham no banco, ele não interage com as pessoas que trabalham no banco em ticuna. Eles interagem com pessoas no banco. Então, com pessoas ticuna que estão ali com alguma dúvida em relação a pedir alguma informação, alguma coisa em relação ao empréstimo, aí eles explicam entre si em ticuna. Então, eles falam com pessoas no banco em ticuna, mas não com pessoas que trabalham no banco. Eles falam entre si, né? Os indígenas com os próprios indígenas. Então, nós percebemos que as redes de interação usando a língua ticuna são redes estabelecidas a partir de uma intimidade, né, de uma proximidade
no ambiente que a gente pode chamar de mais informal. Pode passar, Ellen. E aí nós também estabelecemos as redes de interações dos professores ticuna usando a língua portuguesa. E quando a gente olha esse grafo, a gente percebe assim, que são muito mais pessoas com quem eles interagem. Na realidade, são pessoas diferentes do círculo familiar. Então, tem o secretário de educação, que é uma pessoa que não pertence ao círculo familiar dele, e geralmente o secretário de educação está localizado na sede do município. Então, com esse secretário de educação, ele vai falar em português. Nas escolas, com vereadores, com funcionários na cidade. Então, eles vão tecendo ali uma rede, geralmente de fora da comunidade, né? Pessoas nas lojas da cidade. Então, quando ele precisa se deslocar da comunidade, ele vai se comunicar com pessoas, por exemplo, das lojas, da Secretaria de Educação, as pessoas no comércio, nos correios, nos cartórios. Eles vão usar a língua portuguesa. Alguns colocaram também, por exemplo, que falam com os mais novos na comunidade em português. Isso aí, para nós, já dá indício de uma mudança. Né? Então, no quadro anterior, se com mais velhos na comunidade eles falam em ticuna, com os mais novos, eles já falam também em português. Isso indica ali, isso sinaliza, isso deixa indícios de que há uma mudança no comportamento linguístico. Pode passar, Ellen, por favor. Então, por que é importante nós verificarmos essas redes sociais de interação? E como essas redes sociais de interação repercutem na variabilidade linguística, na realidade linguística? Quando a Ellen pediu para que eu falasse nessa conferência de abertura, eu pensei como é que aquilo que eu vou falar pode repercutir em outras pesquisas. Então, os alunos ou os pretensos alunos, aquelas pessoas que têm pretensão de adentrarem um curso de pós-graduação, podem pensar nessa análise a partir de redes de interação na escola. Como é que essas redes de interação via escola contribuem ou não para o bilinguismo? A atitude linguística dos falantes em relação ao português, em relação a uma outra língua, né? A própria língua indígena. Será que a escola tem reforçado a ideia de que falar a língua indígena não é algo que deve ser pensado, que deve ser levantado? Como é que isso se repercute, por exemplo, no projeto político-pedagógico da escola? Mas, principalmente, como é que isso se repercute na prática? Há disciplinas voltadas para a questão da interação linguística com as línguas indígenas ou com a língua espanhola, ou apenas a língua portuguesa que predomina? Como é que essas redes de interação que ocorrem na comunidade também ocorrem na escola ou não? Na escola elas são negadas. Na comunidade há uma rede de interação linguística e na escola essa rede é negada ou ela é reiterada, ela é validada. Então, essa é uma possibilidade de pesquisa, né? É uma pesquisa
que tem muita relação ali com política linguística, com valorização de língua, com... A escola, ela é muito poderosa, ela tem um poder muito, muito grande, né? Então, se a gente pensar em educação escolar indígena, a gente pode pensar numa política linguística que leve em consideração essas redes de interações que se dão na comunidade e que podem, devem, né, ser consideradas na escola em comunidades tradicionais. E por que não em escolas que não estão situadas em comunidades tradicionais, mas que que fazem parte do entorno, que fazem parte da realidade daquela comunidade. Então, a nossa ideia em estabelecer essas redes, pensar essas redes, é verificar, a partir da ideia dos professores ticuna, se essas redes são densas, se elas são mais frouxas, que rede é mais densa, que rede é mais frouxa, pelo menos ali para os professores que nós investigamos. Outras pesquisas podem ser feitas para verificar se a rede de interação usando uma língua indígena é densa ou não. Na nossa pesquisa, a rede social de interação usando a língua ticuna é densa. Então, nas comunidades investigadas a partir dos professores ticuna, essa rede social de interação usando a língua indígena é densa. Mas essa pode, principalmente na comunidade vendaval, essa realidade não é uma totalidade, porque quando a gente compara com Bom Jardim do Passé, por exemplo, que é também no Alto Solimões, a gente vê ali que a rede de interação social usando a língua ticuna já é frouxa, tem pouca densidade. Então, numa mesma região, a gente vê realidades linguísticas diferentes, né? Imagine em regiões diversas. Então, a gente pode ali ter esse painel das redes sociais de interação e como essas redes sociais de interação repercutem nesse bilinguismo, nesses graus de fluência, na percepção que os falantes têm acerca das línguas indígenas, da língua portuguesa e de outras línguas. Né? Então, eu trouxe aqui nesse slide a ideia de Mirror, que evidencia que uma rede é relativamente densa se houver ali um grande número de pessoas que se ligam umas às outras de diferentes formas. Então, o que é isso? Uma rede é densa se muitas pessoas que falam, que interagem entre si de diferentes formas. Então, essa rede é densa. Como é o caso, como eu falei, de Vendaval. É uma rede densa. Eles usam muito a língua ticuna. E isso vai interferir no grau de fluência do português como segunda língua. Por outro lado, né, lá em Bom Jardim do Passé, nós temos uma rede com poucas pessoas interagindo em ticuna. Então, a gente diz que essa rede é de uma tessitura frágil. Essa rede tem pouca densidade. Então, a gente, por exemplo, alguém poderia pesquisar, algum orientando da Ellen, ou alguém que tem a ideia de pesquisar, será que a escola contribui para essas redes de tessituras frágeis? Né? Ou ela contribui para as redes terem tessituras mais densas? Será que a escola leva em consideração isso? Porque a escola faz parte da rede de interação. Então, em que medida a escola contribui para a tessitura da rede ser mais frágil ou ser mais densa? Essa é uma possibilidade de pesquisa. Pode passar, Ellen.
primeiro, então, a partir das entrevistas, nós fizemos aqueles grafos com as redes de interações linguísticas. Depois, nós fomos verificando os fenômenos variáveis na fala dos professores Ticuna. E aí nós estabelecemos o contínuo, com base na pesquisa da professora Charlotte Emerick, que verificou o contínuo no Xingu, na região do Xingu. E aí eu estabeleci o contínuo a partir dos fenômenos variáveis que eu fui encontrando na fala dos professores. Eu atribuí um peso para cada fenômeno. Então, aqueles fenômenos que eram variáveis, mas eram parecidos com o português, com o que o falante nativo do português faz, eu atribuí um peso menor. Aqueles fenômenos variáveis que se distanciavam mais daquilo que o falante nativo do português faz, eu atribuí um peso maior. Então, eu verifiquei a frequência das ocorrências de cada fenômeno variável. Eu também me baseei nos aspectos socioculturais, como as redes de interações linguísticas, a idade e o sexo dos participantes. E aí nós estabelecemos o contínuo com diferentes faixas de fluência, indo desde aquela em que o falante está mais distante da variedade do português, considerado padrão, e proporcionalmente mais próximo de sua língua nativa. Então, quanto mais distante o falante está do português considerado padrão, mais próximo ele está da sua língua nativa. Até aquela em que o falante se aproxima da língua-alvo, que no caso seria a língua portuguesa. Pode passar, Ellen, por favor. Bom, então eu usei aqui como exemplo, tem a base linguística para a segmentação do contínuo. Então, aqui embaixo tem os 23 fenômenos por participante, fenômenos variáveis, tá? Então, por exemplo, quem que está na base do contínuo? CLS. CLS está na base do contínuo. O que quer dizer? Quer dizer que CLS apresenta uma variedade do português ticuna que é muito mais próxima do português considerado padrão. Já o ACA, que está aqui no ápice do contínuo, o ACA apresenta bastante ocorrências de fenômenos variáveis. Então, o ACA está mais próximo do ticuna do que da variedade considerada padrão do português brasileiro, tá? Então, essa aí foi a base linguística que nós utilizamos para a segmentação do nosso contínuo. Pode passar, Ellen, por favor. A partir dessa base linguística, da faixa etária, das redes de interações, nós fizemos as faixas de fluência. O que seriam as faixas de fluência? As pessoas que estão aqui na faixa 5 de fluência, essas que estão aqui na base, essas pessoas da faixa 5, elas estão mais próximas do português considerado padrão. E essas pessoas também, que estão na faixa 5, elas têm redes de interação linguística bastante densa com pessoas falantes de português. O contato delas com pessoas falantes de português é muito maior, aqui da faixa 5, é muito maior que o contato que as redes de interação dessas pessoas que estão aqui na faixa 1. Então, essas pessoas que se encontram na faixa 1,
são pessoas que têm uma idade um pouquinho mais elevada, são pessoas que têm maior rede de interação linguística com a língua ticuna, e são pessoas que estão no estágio aquisitivo incipiente, estágio aquisitivo de português como segunda língua, considerado ali, né, nessa nossa amostra, como mais incipiente em relação ao da faixa 5, por exemplo. Tá? Então, nós dividimos em 5 faixas de fluência, indo desde aqueles da faixa 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essas faixas foram estabelecidas por meio dos fenômenos variáveis, do contato linguístico. Então, nós fizemos um cruzamento desses fatores, né? Nós associamos esse estágio aquisitivo e faixas de fluência às redes de interações, ao contato linguístico deles por meio dessas redes de interações, aos deslocamentos que eles fazem para a sede, quanto tempo eles moraram em locais de zona urbana. Tem aqueles, por exemplo, esses da faixa 1, geralmente eles permanecem na comunidade, eles nunca moraram muito tempo fora da comunidade, eles só saem da comunidade para estudar, para fazer alguns cursos modulares, mas eles retornam para a comunidade. Já esses da faixa 5, eles moraram tempo fora da comunidade, muitos nem retornaram para a comunidade, moram na sede. Então, essa associação que nós fizemos de redes de interação com estágio aquisitivo e fluência repercutem nesse estágio aquisitivo deles do português como segunda língua, né? Pode passar, Ellen, por favor. Bom, e aí nós temos algumas considerações que não são conclusões, mas são considerações a respeito daquilo que nós investigamos. Como eu falei no início, assim, é uma parte da minha pesquisa que eu realizei na tese de doutorado e que eu espero de verdade que a partir disso, né, a partir daquilo que a gente investiga, outras investigações possam ser suscitadas, possam ser pensadas, e a gente fica muito feliz assim quando alguém fica curioso em relação àquilo que a gente fez, como que a gente fez, né? Será que dá para fazer em outro lugar? Será que dá para fazer com uma outra metodologia? Como é que foram feitas as entrevistas? Como é que foram feitas as transcrições? Dá trabalho, mas são muitos dados, e a partir desses inúmeros dados, você tem ali uma série de perspectivas para olhar esses dados, né? E principalmente, como a professora Beatriz falou, assim, como aquilo que eu estou fazendo repercute na vida das pessoas, como aquilo que eu estou fazendo repercute na minha vida, né? Um verbo que ela falou e que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o importar-se, né? Eu me importar com aquilo que eu pesquiso, mas eu me importar principalmente com as pessoas com as quais eu trabalho, com a vida das pessoas, como é que isso vai repercutir, né? E aí, como é que as redes de interação, como é que elas são pensadas no entorno, como é que elas se mantêm vivas nas comunidades, né? E naquelas que as redes de interação linguísticas consideram apenas uma língua e as outras já não são mais consideradas, como é que essas pessoas se sentem, né? Será que elas querem que essas redes levem em consideração outras línguas? Então, é importante ouvir o que as pessoas dessas comunidades tradicionais têm a nos dizer. Então, por meio do contínuo que nós estabelecemos no nosso estudo, nós conseguimos identificar que os professores ticuna apresentam diferentes graus de fluência, como eu mostrei ainda há pouco, né? Nós separamos ali em cinco faixas de fluência. O que pesa nessas faixas de fluência? Pesa o contato e as redes de interações linguísticas.
né, como eu falei ainda há pouco. Quanto menos contato ele tem fora da comunidade, quanto mais contato ele tem com a língua ticuna dentro da comunidade, menos ele interage em português e a variedade do português que ele fala é muito mais próxima ou apresenta muito mais casos de transferência de elementos da sua L1 para português como L2, por exemplo. Né? Então, o que nós temos aí? Né? Quanto maior o grau de contato e de interações linguísticas com falantes monolíngues de português brasileiro, mais os professores se afastam dos padrões da língua nativa. Então, quanto mais contato ele tem fora da comunidade, quanto mais ele fala, quanto mais ele interage com falantes monolíngues de português brasileiro, mais eles se afastam dos padrões da língua nativa. Né? Menos casos de transferência ele vai apresentar na variedade do português brasileiro que ele fala. E, proporcionalmente, quanto menor for esse contato, mais próximos os professores se encontram dos padrões da sua língua nativa. Então, nós percebemos ali na variedade do português que eles falam muito mais casos de transferência de elementos estruturais da língua ticuna para a variedade do português que eles falam. Nós verificamos isso muito mais no nível fonológico, né? Fonético-fonológico, porque nós trabalhamos com entrevistas, né? Nós trabalhamos com dados orais. Mas também aqui e ali nós conseguimos captar alguns elementos da morfologia e da sintaxe. Manifestando, então, né, acentuada interferência da L1 na variedade do português em aquisição e, como consequência, mais distante dos padrões da língua-alvo. Pode passar, por favor. Ainda em relação às nossas considerações finais, né, o estágio aquisitivo e grau de fluência estão intimamente relacionados às redes de interações linguísticas dos professores ticuna bilíngues participantes da nossa pesquisa. Essas redes de interações linguísticas, elas são motivadas por situações de alto, médio e baixo contato. Então, nós fizemos também uma segmentação desse contato dentro e fora da comunidade. Então, nós segmentamos ali em alto, médio e baixo. Então, como nós segmentamos? Se eles moraram 10 anos ou mais fora da comunidade, interagindo com pessoas falantes de monolíngues de português. Então, alto contato, 10 anos ou mais. Se eles moraram entre 5 a 9 anos, médio contato. Se eles nunca moraram ou moraram até 4 anos, a gente considerou ali como baixo contato. Então, nós consideramos também o contexto indígena em que se inserem as línguas em jogo em comunidades tradicionais da região do Alto Solimões. Gente, essas comunidades que eu falei são comunidades ticuna, mas nós temos ali, na região do Javari, várias outras línguas indígenas também sendo faladas. Então, seria interessante também fazer ali, estabelecer uma rede das interações linguísticas na região do Vale do Javari, que é uma região de uma diversidade linguística bastante acentuada. Aqui estão algumas referências que eu usei no trabalho e eu estou aberta a responder algumas perguntas, a pensarmos juntos, né? Como eu disse, nenhuma pesquisa está fechada em si mesmo. Aquilo que a gente dá conta ou tem pernas de realizar em um determinado momento, a gente sempre pensa, meu Deus, eu poderia ter feito diferente, ou eu queria ter mais pernas para ter feito outras coisas.
né? Então, é por isso que a gente estabelece também entre nós pesquisadores essa rede, né? Aqui nós estamos em rede, pensando a pesquisa, pensando a educação, a comunicação e a pesquisa, de forma que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente investiga, repercuta na nossa sala de aula enquanto professores, mas também nas comunidades com as quais nós trabalhamos. Eu vou ver agora o chat, que eu acho que tem algumas perguntas, né? Oi, sim. Então, a gente vai começar com a primeira pergunta da professora Beatriz, porque ela só tem alguns minutinhos conosco. Então, vou fazer logo a pergunta dela, tá bom, Lígia? Em seguida, a gente conversa. Então, foi do participante Tranquilo. Thiago Andrade. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre a pesquisa que a senhora realiza, né, sobre a descolonização tecnológica. Então, fique à vontade, professora, para falar. Obrigada. Ops, deixa eu pegar o microfone aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Obrigada pela pergunta. Eu tenho só 2 minutinhos, mas eu vou falar um pouquinho. O projeto se chama Simpoésias do Invisível, e é um projeto que tem como objetivo investigar os processos de descolonização tecnológica no sul global. E esse projeto, ele está abrigado, né, dentro da Universidade de Tübingen, ele é financiado pelo Ministério da Cultura alemã, Cultura e Educação alemã, e é um projeto que tenta entender as perspectivas filosóficas e práticas da tecnologia em países do sul global, e como e se é possível quebrar o ciclo de importação tecnológica desses países para com o hemisfério norte, né? O hemisfério norte produz grande parte dos sistemas tecnológicos, e muitas mesmo das pessoas que trabalham nesses sistemas são pessoas que são formadas ou seguem formação estabelecidas no hemisfério norte. Então, tenta entender como que esse ciclo pode ser invertido, né, e produzir a tecnologia local com padrões locais que respondam a desafios locais, né, e não o contrário. E isso acontece também junto com as regulações tecnológicas, né? Então, por exemplo, a gente tem no Brasil a LGPD, que é baseada na GDPR, que é a regulação da União Europeia. Então, como que isso acontece e se é possível quebrar esses padrões, e quais são os benefícios de quebrar esses padrões, né? Melhor dizendo. O primeiro workshop foi sobre o Brasil, foi em abril deste ano, de 2021. O próximo vai ser sobre a Argentina, em março, e nós já estamos também programado sobre a Nigéria em junho, julho. Então, o da Nigéria ainda não está confirmado, o que está confirmado por enquanto, o da Argentina. Se vocês quiserem, eu posso deixar com a Ellen o meu contato, as informações. Quando eu tiver mais novidades sobre o projeto, ela pode passar e a gente conversa um pouco melhor. Então, gostaria de agradecer a atenção, inclusive dizer aí um tchau para todo mundo, me perdoem não poder ficar, mas realmente final de ano é uma loucura. E agradeço muito o convite, fiquei muito honrada, e parabéns pela iniciativa, e espero encontrar vocês aí pessoalmente, quem sabe, no próximo ano, mas se não, estamos aí a um clique de distância. Certo, obrigada, professora Beatriz, por estar aqui compartilhando seu conhecimento. É muito importante falar dessas quebras, né, de descolonização de tecnologia, né? Então, aqui na região amazônica é muito bem-vinda essa sua fala e seu projeto. Tenho certeza que nós vamos querer saber mais, depois a senhora manda o contato e nós vamos divulgar. Então, bom evento, continuação de evento aí, e agradecemos em nome da Universidade Federal do Amazonas a sua presença aqui na abertura do segundo simpósio Processos Educativos e Identidades Amazônicas. E já está convidada para o presencial, se Deus quiser, ano que vem, que deve acontecer em Manaus e Parintins, aqui no Amazonas. Então, tchau, tchau. Bom evento aí. Foi um prazer. Tchau, tchau.
professora Ligiane, então, nós temos também perguntas, tá bom? Então, vamos começar aqui a ler um pouquinho, né, o chat, temos participantes. Infelizmente, para quem estava nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, nossa página, infelizmente, não pôde continuar a transmissão, porque chove muito em Parintins, o nosso técnico é daqui de Parintins, que ficou sem sinal de internet, tá bom? Nós estamos aqui no Face e nós vamos também postar as perguntas, os vídeos, lá no nosso canal do YouTube, então já convido, né, todos que estão aqui a se inscreverem no nosso canal, que vai ser postado aí no chat do YouTube da TV UFAM, mas que o nome é Neo Amazônia, que é Núcleo de Estudos de Linguagens da Amazônia, nosso canal do YouTube. Também temos o nosso site, em que divulgamos os livros, artigos publicados, as pesquisas. Inclusive, a professora Ligiane, não fiz o registro, mas ela é a vice-líder do Núcleo, tá? Que coordena uma equipe, Benjamin Constant, tem pesquisadores de PIBIC, temos de mestrado, doutorado, também atuando, né, nessa rede. Né? Acho que essa é a palavra da tarde, né? Uma rede de comunicação, rede de pesquisa. E falando nisso, professora, deixa eu ler aqui a pergunta que veio, só um minutinho, que eu possa encontrar aqui na nossa assistência. Então, o participante Reinaldo, ele colocou a seguinte questão: se, né, conseguiram identificar questões relacionadas a Libras para o atendimento de indígenas portugueses dentro de uma discussão sociolinguística, né? Nessa pesquisa, entendo que ele quer saber se chegar a identificar, né? No caso Libras, se eles utilizam ou se há alguma variação emergente lá nesse grupo indígena que a senhora pesquisou. O Reinaldo, boa tarde, obrigada pela pergunta. Inclusive, a tua pergunta já dá ali um tema para uma pesquisa. Então, nas comunidades que eu investiguei, eu não identifiquei nenhum surdo nas escolas da comunidade de Vendaval e de Bom Jardim do Passé. Mas a gente sabe que existem, sim, né, surdos em outras comunidades indígenas. Nos locais onde eu fui, eu não identifiquei. E eu não verifiquei, por exemplo, a questão de Libras para esse atendimento. Eu não estava com vistas nesse propósito, mas também não vi, não tive notícia, nem de longe, né? Mas eu acredito que a sua questão, ela é já indício, né, de uma pesquisa. Não sei se você pesquisa esse tema, mas se você não pesquisa, fica aí o convite para você pesquisar. Eu não verifiquei nas comunidades onde eu fui, mas há alguns alunos meus que trabalham com Libras e eles têm... onde eles têm pesquisado, são alunos meus, mas não são meus orientandos, né? São alunos meus de graduação, eles trabalham com a professora de Libras lá do INC, e eles têm investigado justamente essa questão da invisibilidade, né, do atendimento do indígena com surdez. Então, se é invisível, se não ocorre esse atendimento, não tem a partir de uma discussão sociolinguística, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar nessa invisibilidade, né? Mas há pesquisas que levam em consideração a variação sociolinguística em comunidades indígenas em que ocorre surdos, ainda não tem nenhuma pesquisa, não, Reinaldo. A sua pode ser uma. Exatamente. Então, a ideia do nosso evento é justamente fomentar, né, o que precisamos Exatamente. ainda pesquisar. Né? Então, essa é uma área muito carente. O Núcleo de Estudos de Linguagens está começando com essa língua. Nós temos 2 pesquisadores, sim, o Reinaldo é alguém que está no doutorado, tentando caminhar
pela área para trazer respostas, né, sobre a educação especial em comunidades indígenas. A mesa que vai discutir esse tema será no dia 9, tá bom? 9. Coordenada pelo professor Irã, e teremos pesquisadores que vão discutir esse tema de forma profunda. Então, fique conosco para acompanhar. Então, eu gostaria de aproveitar também esse momento, antes de passar para a próxima pergunta, para agradecer quem nos assiste. Eu não vou falar o nome de todos, mas tenho o Carlos, eu vi aqui a Keila, né, professora da UEA, Camila, alguns fizeram perguntas lá, estão dando seu boa tarde, Lia Esteves. Então, boa tarde a todos, muito obrigada por estarem aqui acompanhando as nossas discussões, certo? E continuem postando sua pergunta. Eu vou passar para a próxima, tá, professora Ligiane, e para a senhora também. Então, só um minutinho para eu acompanhar aqui. Então, o indígena Josias Sateré, ele inclusive é aqui de Parintins, pergunta: qual é o impacto de falar menos a língua indígena, né, língua materna, na sua experiência de pesquisadora? A escola influencia na fragilidade da rede de interação nessa fragilidade da língua materna? Acredito que é isso. Boa tarde. Muito obrigada pela pergunta, nossa, maravilhosa. E eu acredito que, assim, quando você pensa em redes de interações linguísticas, não interessa tanto a quantidade de pessoas com quem você fala, mas interessa o quanto você fala. Então, né, quando você pergunta o impacto de falar menos a sua língua materna. Então, se ele fala menos, apesar de ele falar com muitas pessoas, mas fala pouco a sua língua materna, isso gera impacto na manutenção da língua. Isso gera impacto, inclusive na atitude, no comportamento frente à língua materna. Então, se eu vou para uma cidade, né, para uma zona urbana, e eu passo a falar mais o português, mas dentro de casa, no ambiente familiar, eu continuo falando a minha língua materna, eu estou ali com uma medida do bilinguismo, que é uma medida não tanto simétrica, porque quando a gente fala em bilinguismo, a gente não tem assim exatamente uma simetria, então o português e a língua indígena não estarão assim efetivamente em pé de igualdade, tanto é que hoje em dia muitas pessoas têm evitado falar em contato linguístico e têm falado mais em conflito linguístico, porque quando duas ou mais línguas estão ali em contato entre si, há uma relação de poder, há uma relação de disputa. Então, Reinaldo não, quem perguntou essa questão... Josias. Josias, o impacto de falar menos a sua língua materna, esse impacto vai de um extremo a outro, né? Então, eu tenho um impacto menor se eu falo menos a minha língua na rua, mas chego em casa, eu continuo falando a minha língua materna. Então, esse impacto é menor no sentido de que eu mais ou menos, tá? Agora, se eu saio da minha comunidade, vou para a cidade e eu quero abandonar a minha língua porque eu tenho vergonha da minha língua, e esse sentimento de vergonha muitas vezes foi reiterado pela escola, pelos meios de comunicação de massa, né, pela TV, que trata a fala do indígena de uma forma irônica, de uma forma pejorativa. Então, esse meu comportamento, essa minha atitude de não querer falar a minha língua materna, ou de falar menos, essa minha atitude vai repercutir, por exemplo, na transmissão geracional ou intergeracional. E essa atitude, ela não é do indígena por ele mesmo. Eu não quero mais falar. Não, é uma atitude motivada, né? Como eu falei. Muitas vezes reforçada pela escola, pelos meios de comunicação de massa, e aí pode ser que tenha uma escolha de não transmitir, como eu ouvi
de muitos professores ticuna que os pais não quiseram transmitir mais a língua indígena para as outras gerações, né? Porque na escola ninguém falava na língua indígena. Então, quando você me pergunta, seguindo, né, se na minha experiência a escola influencia na fragilidade da rede, bom, eu verifiquei dois fenômenos opostos. A escola pode influenciar na fragilidade da rede, mas a escola também pode influenciar na densidade da rede. Por isso que é importante a escola ter a dimensão, né, a consciência da sua responsabilidade. Porque assim como ela pode influenciar na fragilidade, né, e querer que os seus alunos abandonem ou diminuam o uso, a escola também pode favorecer o fortalecimento da rede. Vamos falar mais, vamos falar em casa, vamos falar aqui na escola. A universidade também, tá? José, a universidade ela tem um papel muito importante. Muitos alunos nossos, professores ticuna, participantes dessa pesquisa, inclusive, não ensinavam em ticuna nas escolas, e a partir de algumas aulas que eles tiveram, eles já mudaram ali a percepção em relação à sua língua materna. Então, eu acredito que tem esses dois extremos. Pode influenciar na fragilidade, mas também pode influenciar na densidade. E aí a gente tem que lutar enquanto professores formadores, enquanto alunos, para que a escola possa atender aos anseios e necessidades do povo indígena e não atender aos anseios de um Estado que quer que prevaleça uma determinada língua em detrimento de outras. Certo, tão importante, né, se discutir justamente políticas linguísticas, é um tema muito importante para que, né, as línguas sejam fortalecidas. Há vários tipos de políticas linguísticas, dependendo da situação da língua. Então, esse também é um estudo que merece ser feito, pesquisas nessa área devem ser feitas, para que justamente venha embasar o ensino, né? Por isso essa articulação com a educação. Hoje a linguística, acho que isso é um ponto forte, né? São ciências que devem se fazer presentes junto com a educação. Estou hoje no programa de educação justamente por isso, para trazer, né, teorias que vão discutir todos esses dados, né, que nós levantamos, para ajudar a pensar lá na sala de aula, no ensino, para se escolher a melhor política linguística, né, para ser implementada, e claro, vinda a partir da comunidade. Nós vamos dar o suporte teórico, metodológico, mas a construção é do povo indígena. Nós temos várias perguntas, professora. Então, vamos lá aqui, mais uma. Eu vou na ordem, tá? Mas algumas são próximas do que nós discutimos. Mas a Maria Francisca Nunes está perguntando quais as principais dificuldades no ensino de L2. Né? Penso que, assim, tem comunidades que têm a L2, infelizmente, hoje já a língua indígena, mas, às vezes, o contexto é de um português. E aí? Então, professora, quais são as principais dificuldades, diante da sua experiência e pesquisa, que tens encontrado? Qual está sendo considerada a L2 dentro da comunidade onde eu atuo? E a outra coisa é assim, como eu ensino a L1, não é a maneira como eu ensino a L2, porque eu ensino a L2 para... A L1 também eu ensino para comunicação, para interação, mas a L2, ela já é uma segunda língua, já é uma língua que eu posso ensinar fazendo comparações com a L1, com elementos estruturais da L1. Então, para eu ensinar L2, para eu ensinar português como segunda língua, eu preciso conhecer um pouco, eu não posso ignorar determinados elementos da primeira língua do meu aluno. Inclusive, essa foi uma das minhas motivações para estudar o português ticuna e buscar na língua ticuna explicação para o meu aluno estar
realizando determinado fonema que eu não via correspondente no português. Eu disse, da onde está vindo isso? Né? De onde esse som? Será que é um caso de transferência? Então, eu fui buscar na primeira língua. Então, se eu vou ensinar determinados elementos da L2, eu tenho que conhecer bem a fonética dessa L2, eu tenho que conhecer bem a estrutura dessa L2 e alguns elementos da L1. Por quê? Para ajudar o meu aluno nesse aprendizado da L2, por exemplo, do português como segunda língua, ou em alguns casos, se eu vou ensinar uma língua indígena como segunda língua, a língua portuguesa é a primeira língua dele, a língua indígena já vai ser a segunda. Eu sempre gosto de ensinar ou de pensar, né, as teorias que tratam de aquisição de segunda língua ou de ensino, aquisição não, perdão, de ensino-aprendizagem de segunda língua, né, que são elementos diferentes. Vão trabalhar com as competências comunicativas, com análise contrastiva. Então, eu, particularmente, acredito que possa surtir um efeito. Por exemplo, numa sexta-feira passada, eu fui chamada a falar sobre ortografia de línguas indígenas, sobre sistemas de línguas indígenas, sintaxe de línguas indígenas. E aí eu expliquei, por exemplo, que no português, o pronome possessivo vai concordar com o substantivo. Né? Então, se eu tenho o substantivo masculino, eu vou dizer meu livro. Então, em português, o pronome possessivo vai concordar em gênero com o substantivo. Se eu tenho escola, é minha escola. Só que nem todas as línguas é assim. Por exemplo, na língua cocama, o possessivo vai concordar com o gênero da pessoa que está falando. Então, se eu sou mulher, eu falo sa. Se eu sou homem, eu falo tá. Por exemplo, se eu sou uma mulher, eu quero dizer meu nome é Ligiane. Eu falo Satira Ligiane. Se eu sou um homem, eu quero dizer que meu nome é Reinaldo. Tatira Reinaldo. Então, o possessivo não vai concordar com o substantivo. O possessivo vai concordar com a pessoa com o gênero da pessoa que está falando. Então, assim, quando você ensina uma segunda língua, terceira, você tem que fazer relações com a língua que esse aluno ele já tem um determinado conhecimento, para que ele possa fazer as associações, as relações. E muitas vezes a gente consegue entender elementos da nossa língua materna a partir do estudo de uma segunda língua. Ah, nessa língua é assim, na minha, isso aqui acontece de outro jeito. Então, a gente não pode negar, a gente não pode deixar de conhecer um pouco essa realidade linguística do nosso aluno. Então, para que a gente ensina uma segunda língua, né? Ou uma língua estrangeira? Para que esse aluno possa se comunicar nessa língua. E aí a gente vai utilizar ali da pragmática para elementos que ele possa usar para ele se comunicar melhor, tanto na fala quanto na oralidade. Agora, sim, em relação a Maria Francisca, qual é a dificuldade? A dificuldade é que muitas vezes a gente não tem determinados domínios de metodologia de ensino de segunda língua, ou a gente não conhece a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a pragmática da língua. E quando a gente trabalha com ensino de línguas, a gente tem que conhecer pelo menos o básico desses elementos para poder ensinar, porque senão a gente não consegue contribuir para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos nossos alunos em relação à fala e à escrita. E é preciso ter esse conhecimento e o estudo, né? Certo, exatamente. Nós precisamos, né, entender que a língua portuguesa em comunidades e que ainda tem a L1, a língua indígena, entra como uma língua estrangeira.
Então, a metodologia é de ensino de língua estrangeira. Então, muitas vezes a gente tem que pegar aqueles livros, muitas vezes do inglês, do espanhol, e trabalhar, né? Então, por isso que eu digo é fonte de pesquisa, porque a gente precisa, né, trabalhar materiais didáticos de ensino de português para comunidades indígenas, em que aquela língua entra como uma L2. E vai ser diferente daquela comunidade que já tem a língua portuguesa como L1. E eu gostaria de ressaltar, né, também uma pesquisa do Núcleo, que é o português indígena, que é uma variação de português que acontece devido, né, à influência dessas línguas em contatos. Então, nós temos mais essa problemática para investigar, né, que o português falado por cada grupo indígena sofre muitas vezes influência desse contato da língua. Então, você não vai justamente pensar no português formal daqui do não indígena, mas tem que pensar num português indígena ou étnico, como alguns pesquisadores chamam. Então, amanhã fique com a gente, vai ter a mesa sobre linguística e interface com a educação, com o professor Jorge, da UFPA, e com o professor Marcos Baroni, que é lá da Comissão de Línguas Ameaçadas da Abralim. Vai ser muito bom o debate. Então, gostaria de informar que nós já disponibilizamos, tá, a frequência para certificação de quem está aqui prestigiando o evento. Então, é só clicar aí no chat e você vai ser direcionado para o formulário. E temos mais perguntas, professora. Agora vem do Portal da Cultura Munguba, que pergunta o seguinte: levando em consideração que a influência nos dois idiomas será o ideal, a fluência nos dois idiomas será ideal, existe alguma diretiva no sentido de aprimorar a fala do idioma menos praticado? Então, né, no sentido de como tentar trabalhar, a gente não sabe que não vai ter esse bilinguismo equilibrado, mas pelo menos que, né, essa língua que está mais fragilizada ganhe um status. Então, como fazer isso, professora Ligiane? Exatamente, quando eu falei ainda há pouco, que não tem ali o bilinguismo simétrico, né? Porque quando você fala uma ou mais línguas, estão ali numa relação de poder, de política mesmo, então você não vai ter ali esse falante bilíngue ideal, ou uma fluência ideal, né? E isso, gente, não tem nada a ver com ser inteligente, com ser mais ou menos inteligente, isso não tem nada a ver, né? Por exemplo, se a professora Ellen for aprender hoje o espanhol, ela não vai ter uma fluência como um falante nativo de espanhol. Por mais que ela se esforce, por mais que ela estude, que ela vá morar lá, que ela case, né, que o Sávio não me ouça, que ela case de repente com o espanhol, mas ela não vai ter essa fluência. Por quê? Porque quando a gente está falando de aquisição de uma língua, a idade interfere. Então, se ela está aprendendo hoje uma outra língua, ela já está na fase adulta, ela já traz todo um aparato articulatório que é próprio para a língua portuguesa, ela não vai conseguir ali produzir os fonemas exatamente como o falante nativo produz, ela pode chegar ali muito próximo. Então, quando você diz o que fazer para ter um grau de fluência mais ou menos ideal? Eu me preocupo com essa questão do ideal, porque, assim, será que eu estou pensando ideal em eu deixar de falar a minha língua e falar mais a outra língua para me aproximar mais da língua-alvo? Eu acho que essa não é a questão. Eu acho que a questão eu consigo me comunicar na língua-alvo, as pessoas conseguem me entender? Ok. Né? Eu não deixo de falar a minha língua nativa. Não, mas eu queria não deixar de falar a minha língua nativa, mas aumentar o meu grau de fluência em outras línguas. Bom, aí eu tenho, como eu já falei, eu acho muito importante, gente, você vai falar uma segunda língua, você tem que estudar a fonética e a fonologia dessa língua, a tua preocupação é com a fala, né? Então, se você quer falar
aumentar bem o teu grau de fluência na fala, você tem que conhecer como esses fonemas são articulados, você tem que estudar um pouquinho ali sobre a realidade fonética dessa língua. Agora, se você quer ter fluência na escrita, aí você precisa aprender a ler, a escrever nessa língua. Às vezes, quando a gente está falando em uma segunda língua, a gente começa a pensar e a gente tenta pensar também nessa outra língua. Eu não sei se vocês já fizeram. Com certeza, quem é falante de outra língua já fez esse exercício, né? De ficar pensando, aí agora eu vou pensar na outra língua. E quando você sonha falando na outra língua, você já está ali aumentando o teu grau de fluência. Então, assim, são várias estratégias para a gente ampliar o nosso grau de fluência em uma outra língua. O contato, a frequência do contato, a frequência da interação nessa língua aumenta o grau de fluência. A atitude também. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, que veio lá da Síria, mora aqui em Manaus já há muito tempo, mas não quer aprender a falar português. É atitude, não quer. O grau de fluência de alguns falantes sírios é muito baixo. Por quê? Porque eles não querem. E isso é atitude, né? Isso é comportamento. Então, o que interfere no nosso grau de fluência? O estudo, a dedicação, as redes de interação, o contato. Então, como você aumenta? Estudando, falando, escrevendo, tendo contato com pessoas, aí você aumenta seu grau de fluência. Mas sempre lembrando, sem deixar de falar a sua língua nativa. Por quê? Porque ela é tão importante quanto todas as outras línguas, né? Porque ela é a marca da tua identidade, ela também tem uma relação de poder, preciso que a gente se aproprie disso. Certo, exatamente. São vários os aspectos, né, que precisam ser trabalhados para você conseguir uma proficiência na língua, né, alvo que você deseja. E isso envolve, né, principalmente o contato, né? Você precisa ouvir. E não se esqueçam, tem alguns que querem logo escrever, né? A gente começa a aprender uma língua falando, ouvindo. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Não se apegar no primeiro momento muito à escrita, né? Essa visão escritocêntrica, né? Que às vezes é colocado, né? De que precisa escrever. Não, o primeiro passo é ouvir, né? Ser exposto àquela língua para que você consiga, né, entender esses processos sociocomunicativos, porque muitas vezes o que está lá no livro não corresponde àquela realidade linguística, há todo esse diferencial que aí vem uma pragmática para a gente conseguir entender melhor. Então, muitas pesquisas também, né, nessa área são bem-vindas, e temos mais uma pergunta que vai caminhar nessa direção do que o participante anterior pesquisou, que é da Lisney Lima. Diz o seguinte: professora Ligiane, em sua pesquisa, a senhora compreende o contato das comunidades indígenas com a cultura envolvente benéfica, a valorização das culturas indígenas, de que forma, ou compreende como maléfico? O áudio não está saindo, professora Ligiane. Já. Tanto pode ser benéfico quanto maléfico. Vai depender de como essas redes são estabelecidas, como esses contatos são estabelecidos. Então, por exemplo, eu investiguei, por exemplo, 2 professores que saíram de suas comunidades e foram para a sede. Os 2 professores casaram com não indígenas. Um professor deixou de falar a língua ticuna em casa e o outro professor continuou falando. E os 2 foram para a mesma cidade, para a mesma zona.
Então, os dois têm contato com o entorno não indígena, os dois têm ali determinadas realidades, só que um deixou de falar a língua ticuna em casa, deixou de transmitir aos filhos, e o outro continuou falando ticuna em casa e continuou transmitindo aos filhos. Então, assim, não é só o contato, sabe? Mas é como esse contato ocorre, como essas redes de interações ocorrem, e assim, e como elas repercutem no falante. E é aquela coisa que eu falei ainda há pouco. Às vezes o falante faz uma escolha, mas é uma escolha motivada por fatores externos, né? Como eu falei, às vezes a escola, a televisão, rádio, as próprias pessoas com quem se interage. Então, pode ser, sim, maléfico para a língua nativa, se a resistência não for muito grande, né? Ou se a pressão externa for maior do que a resistência interna, e aí essa pressão vai fazer com que esse que era falante, ou que é falante da língua ticuna, ele fale menos, né? Ou ele veja essa fala como não sendo tão prioritária. E isso foi algo que eu verifiquei, tá? Em um falante, por exemplo, do universo de 23 falantes, eu identifiquei um caso desses. Mas a maioria que, pelo menos dessa amostra que eu trouxe para vocês, as pessoas têm conseguido resistir. Mas vejam bem, a minha investigação foi em São Paulo de Olivença, né? E foi em comunidades de São Paulo de Olivença, que é o município do Alto Solimões, que tem o maior número de comunidades indígenas do Alto Solimões, né? Ticuna. Se essa pesquisa fosse feita, de repente, em outro lugar, certamente eu teria outros resultados. Tem um orientando da professora Rainice, que ele investigou em uso do português e do ticuna em Anamã, se eu não me engano é Anamã, e aí ele verificou que o português é mais falado que o ticuna. Então, nesse caso, o contato com o entorno repercutiu negativamente ali na língua ticuna. Então, como é que a gente pode fazer para que esse contato não repercuta tão negativamente? E aí que eu falo na importância da escola, né, na importância da política linguística, e a importância de você ter, por exemplo, não só nas comunidades indígenas, discussão sobre língua indígena, mas nas escolas das zonas urbanas também deveria ter. Porque o que a gente percebe em muitas outras pesquisas, em outros locais, é que o contato com o entorno tem ali algum entrave, é uma pressão muito grande para esses falantes resistirem. A gente tem que compreender que sempre que uma língua está em contato, ela está numa relação de poder. Acho que essa palavra, língua não é só ligada a fator linguístico, né, em si, mas não, ela é uma relação de poder, tem fatores históricos, sociais, que estão ali influenciando. E toda vez que uma língua está em contato, você tem que estar muito atento, né? Porque às vezes você não percebe que você vai deixando de falar, ou seja, os lugares ocupados por uma língua indígena vão sendo ocupados pela língua portuguesa, e você não nota, né? Muitas vezes o falante não tem essa consciência, né, de que está usando mais ou menos, a gente não tem como medir, né? Mas é uma visão que se deve ter, muitas vezes, não só de um falante, mas de toda a comunidade. Por isso as pesquisas são bem-vindas para apontar, a língua, né? Claro, no Brasil, todas são línguas consideradas ameaçadas, né? Segundo De Angeli, menos de 10 mil falantes,
são línguas consideradas ameaçadas. Tem, né, dados da Unesco, outros também que mudam, mas assim, todas estão nesse contexto, então sempre se tem que estar vigilante para esse contato não ser prejudicial ao status daquela língua, né, ou seja, ela ser diminuída, achar que ela não tem tanta importância, ou mesmo no fato linguístico dela deixar de ser falada nos vários contextos e depois as gerações também, né, deixar de falarem aquela língua. Então, a gente tem várias situações sobre isso. Então, amanhã já fica o convite para que vocês possam ver todo esse debate, né, sobre as línguas indígenas e línguas minoritárias. Né? No Brasil, não podemos esquecer que no Brasil é um país plurilíngue, então nós temos línguas, né, dos comunidades alemãs que migraram para cá. Hoje a gente tem muitos povos, né, que vieram para o Brasil, né, nesse processo de migração e falam espanhol, falam francês aqui no Amazonas, né, nós temos bastante que vieram refugiados, então a gente tem essas línguas em contato de forma muito grande e que merece ser conhecido porque a gente não pode se negar, como a professora Ligiane colocou, em área urbana, o indígena, por exemplo, tem direito ao ensino da sua língua, mas não temos escolas atualmente, pelo menos aqui em Parintins, que trabalhem em área urbana a língua indígena, porque a escola é um meio de fortalecimento daquela língua. Tá? Então, gente, ficamos muito felizes. Essa foi a última pergunta por conta do horário, tá bom, professora? Muito obrigada. Gostaríamos, né, que a senhora fizesse suas considerações nesse momento para caminharmos para o encerramento da nossa atividade de hoje. Eu estou muito feliz em participar desta conferência de abertura. Eu quero agradecer muito o convite, Ellen, que você fez. É sempre bom nós falarmos sobre aquilo que nós pesquisamos e interagir com as pessoas que se interessam por aquilo que nós pesquisamos, que buscam pesquisar mais e que nos fazem, inclusive, pensar sobre aquilo que faltou investigar ou que ainda tem chão para investigação. E eu queria agradecer todas as perguntas que foram feitas e também as pessoas que não fizeram, mas que estão acompanhando, que acompanham o evento, que vão se predispor a acompanhar nos próximos dias. Né? Então, sempre que você organiza um evento, você pensa com carinho em tudo aquilo que vai ser discutido, em tudo aquilo que congrega para que mais pessoas possam participar. Um dia desses eu ouvi uma professora falando que quando você trabalha com a pós-graduação, como é o teu caso, né, Ellen? É muito mais um trabalho altruísta do que qualquer outra coisa, porque você quer que as pessoas também tenham autonomia, intelectual, que as pessoas também cresçam nas suas profissões, que as pessoas também pesquisem sobre os seus lugares para tentar melhorar as suas vidas. Então, eu queria te parabenizar por ser incansável nesse ideal. Esse segundo simpósio está sendo realizado muito também pela sua garra, desde o primeiro, e com certeza outros virão. E que bom, que honra poder participar junto com você. Às vezes a gente atua em várias frentes e às vezes a gente se perde um pouco no sentido de não poder estar tão próximo ali, tão junto como nós gostaríamos, mas eu quero te parabenizar imensamente e também a todas as pessoas que fazem parte da organização, os meninos que estão ali na parte técnica. Muito obrigada. Sem vocês seria bem mais complexo, né? Bem mais dificultoso. E é isso. Muito, muito obrigada. As pesquisas linguísticas, como você disse, né? Elas nunca envolvem só a parte estrutural da língua, e que bom que não envolvem só essa parte, né? Quer dizer, se a gente fizer uma investigação da estrutura, já é uma super investigação, mas se a gente considerar também o contexto histórico, político, cultural,
nós ganhamos muito mais, e esse evento que se propõe a discutir as relações entre educação, comunicação e pesquisa, você vê como esses elementos estão interligados. E a partir do momento que você se predispõe a verificar esses eixos e como eles se relacionam, as pesquisas elas são bem mais amplas, né? Bem mais complexas, não no sentido de difícil, mas complexas no sentido de que abrange ali um leque maior. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Então, o desejo do nosso evento, né, que é realizado em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas, com o curso de Comunicação Social e Jornalismo e o Núcleo de Pesquisa de Estudos de Linguagens da Amazônia, visa justamente criar essa rede de contatos. Então, você que quer participar das discussões do grupo de estudo, se inscrever para a seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação, nós temos nosso site do PPGE, nós colocamos, inclusive, no chat o site do NEO Amazônia, para também divulgar nossas pesquisas, que esse é o interesse, né? Que mais pesquisadores venham ajudar-nos a compreender, né, os saberes amazônicos nos vários âmbitos. Então, se sintam muito convidados, né, e abraçados. Estamos muito felizes, né, de estar aqui no segundo evento. É uma luta com a nossa internet, mas está ficando, né, sedimentado aqui, e esperamos no ano que vem realizar. Então, amanhã, né, vai ter o GT, nós não vamos transmitir pelo canal, vai ser pelo Meet, mas nós estamos enviando o convite a todos que se inscreveram no evento, tá bom? Nós vamos discutir amanhã linguística e comunicação, é pensar essa interface, porque linguagem é comunicação, né? Linguagem, comunicação e educação caminham juntos. Então, muito obrigada por ficarem conosco. Mais uma vez, agradeço a TV UFAM, se inscrevam no canal para acompanhar o nosso evento, que vai até sexta-feira, e se inscrevam no canal do NEL. Então, obrigada a todos, e aqui a gente encerra a nossa transmissão do dia de hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.